Boa tarde, turma. Hoje a gente vai trabalhar a adição algébrica de radicais na página 45, certo? Vamos aqui para as explicações. Adição algébrica. O que é adição algébrica? É adição e subtração de radicais. A gente tem 3 casos a ser considerado. Primeiro caso, quando todos os radicais são semelhantes. Os radicais são semelhantes. As raízes são semelhantes. Como é que a gente vai fazer? A gente vai adicionar algebricamente, ou seja, a gente vai somar ou subtrair somente os fatores externos e manter os radicais. Aqui, exemplo, eu tenho 2 raiz de 5 mais 7 raiz de 5. Se tu observar, os radicais é igual, raiz de 5 e raiz de 5. Então, o que que diz? A gente vai conservar a raiz e quem está fora, a gente adiciona algebricamente. Então, vou pegar 2 mais 7. 2 mais 7 vai dar quanto? 9. E conserva o quê? Raiz de 5, certo? O próximo exemplo, eu tenho 3 raiz de 3 menos raiz de 3. Aí eu vou, por exemplo, se eu tenho esse pincel, eu tenho quantos pincéis? 1. Então, se eu tenho essa raiz de 3, eu tenho uma raiz de 3. Mas não necessariamente eu preciso dizer que eu tenho uma raiz de 3. Então, vou observar a mesma coisa, ó. É raiz de 3 e raiz de 3. Então, o que tu vai fazer? Tu vai conservar a raiz de 3 e vai pegar quem está fora, quem está externo, e vai adicionar algebricamente. Eu tenho 3 menos 1, vai ficar quanto? 2. E conserva quem? A raiz de 3, porque a raiz é semelhante. Mesma coisa que o terceiro exemplo. Eu tenho 2 raiz de 7 mais 5 raiz de 7 menos 4 raiz de 7. Vou pegar primeiro os dois primeiros, ó. Raiz de 7 e raiz de 7. O que é que tu faz? Tu resolve só quem tá fora. 2 mais 5 menos 4. E conserva o quê? A raiz de 7. Agora tu resolve, ó. 2 mais 5. 7. 7 menos 4 fica quanto? 3. Então, aqui vai dar 3 raiz de 7. Entenderam o que eu fiz? Eu peguei todo mundo que estava fora, ó. 2 mais 5 menos 4. 2 mais 5 menos 4. E conservo a raiz de 7, porque todo mundo é raiz de 7. E eu resolvo, ó. 2 mais 5, 7. Menos 4, 3. E conservo a raiz de 7. Beleza, professora? Eu entendi esse primeiro caso. Vamos para o segundo caso. Poxa. Vamos para o segundo caso. No segundo caso, os radicais não aparecem semelhantes, mas eles podem ficar semelhantes, certo? Como é que eles podem ficar semelhantes, professora? Dá bem com uma coisada na câmera para ver se ajuda. Pronto, melhorou um pouquinho. Como é que eles podem ficar semelhantes, professora? Do seguinte modo, ó, raiz de 6, raiz de 24 e raiz de 54. Eu vou decompor todos eles. Eu vou decompor primeiro 6. 6, passo a barra. 6 é par, dá para dividir por 2. Vai dar quanto? 3. 3 só é divisível por 3, que vai dar 1. Então, 6 é 2 vezes 3. Então, no lugar de eu botar raiz de 6, eu vou colocar 2 vezes 3. Mais raiz de 24. Eu vou lá e vou decompor 24. 24 é par, é divisível por 2, que vai dar quanto? 12. 12 é divisível por 2, que vai dar quanto? 6. 6 é divisível por 2, que vai dar 3. 3 é divisível somente por 3, que vai dar 1. Como é raiz quadrada, o índice é 2, eu vou distribuir, então, para que vá para fora. Então, 24 é a mesma coisa que 2 elevado a 2, vezes 2, vezes 3. Ó, porque o 2 aparece 3 vezes aqui, né? Certo? Entenderam por que eu botei 2 elevado a 2 vezes 2? Porque 2 mais 1 vai dar referente a 3. Isso eu já expliquei. Agora eu vou decompor o 54. 54 é par, dá por 2, que vai dar 27. 27 não é par, mas dá por 3, que vai dar 9. 9 dá por 3, que vai dar 3. 3 é divisível por 3, que vai dar 1. De novo, como aqui é raiz quadrada, eu vou agrupar, vai ficar 2 vezes 3 elevado a 2, porque aqui o 3 aparece 3 vezes. Quem tem expoente 2 vai para fora, né? Ó, então, esse aqui vai para fora e esse aqui vai para fora. Então, vai ficar como? Vai ficar, ó, 2 vezes 3 mais. Esse 2 vai para fora, né?
2, raiz de 2 vezes 3, mais esse 3 vai para fora, né? Assim, vai ficar 3 raiz de 2 vezes 3. Só que quanto é 2 vezes 3? 6. Então, vai ficar 2 raiz de 6 mais 3 raiz de 6. Agora, se você observar, todos têm o mesmo radical, ó. Raiz de 6 e raiz de 6. Agora, eu somo os externos. 1 mais 2 mais 3 e conservo quem? Raiz de 6. Aí, aqui, ó, 1 mais 2, 3 mais 3, 6, né? Que vai dar 6 raiz de 6. Certo? A mesma coisa ocorre no segundo exemplo. Eu tenho raiz quadrada de 180 mais a raiz quadrada de 500. Vou fazer de outra cor que é para diferenciar. Raiz quadrada de 180 eu vou decompor. 180, passo a barra. É divisível por 2, que vai dar 90. É divisível por 2, que vai dar 45. É divisível por 3, que vai dar 15. E é divisível por 3, que vai dar 5. 5 é divisível por 5, que vai dar 1. Então, a raiz quadrada de 180 é 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2, vezes 5. Mais, raiz quadrada de 500. Aí, tu vai lá, ó, 500, passa a barra. É divisível por 2, que é 250. É divisível por 2, que vai dar 125. É divisível por 5, que vai dar 25. É divisível por 5, que vai dar 5. 5 é divisível por 5, que vai dar 1. Então, no lugar de 500, eu vou colocar 2 elevado a 2, 5 elevado a 2, vezes 5. Porque o 5 aparece 3 vezes. Porque quem tem expoente 2 vai para fora. Vai para fora, vai para fora, vai para fora, vai para fora. Que o índice é igual ao expoente. Então, vai para fora, vai para fora. Então, vai ficar 2 vezes 3, raiz de 5, mais. Vai para fora, né? 2 vezes 5, raiz de 5. É que tu soma. Tu multiplica 2 vezes 3, 6, raiz de 5, mais 2 vezes 5, 10, raiz de 5. Se tu observar, agora ficou o mesmo radical, ó, raiz de 5 e raiz de 5. Soma quem tá fora. 6 mais 10 e conserva a raiz de 5. 6 mais 10 vai dar quanto? 16 raiz de 5. Certo? E vamos para o terceiro caso. Terceiro caso é da seguinte forma: se apenas alguns radicais são semelhantes, a gente vai juntar os que são semelhantes. Que não são semelhantes, a gente repete. Então, beleza. Aqui eu tenho semelhante 5, 5, né? E 5. O 10, vamos ver como é que escreve 10. 10, vamos fatorar. 10 divisível por 2, que vai dar 5. 5 é divisível por 5, que vai dar 1. Então, 10 permanece 10. Então, quem é que é semelhante? 5, 5, 5. Então, vou juntar quem é semelhante. Ó. 1, menos 3, menos 4. E conserva quem? O 5. Eu peguei apenas os que são semelhantes. Professores, os que não são semelhantes. Os que não são semelhantes, quem é? O 10 e o 3, raiz de 2. Eu vou só repetir. E resolvo aqui, ó. 1 menos 3 vai dar menos 2. Menos 2 com menos 4 vai dar menos 6, né? Que vai dar menos 6 raiz de 5, né? Aí conservo, ó, mais raiz de 10 mais 3 raiz de 2. Posso juntar aqui? Não, porque cada radical é diferente, não dá para ficar igual, certo? Então, eu paro bem aí, porque não dá mais para mim adicionar algebricamente. Lembrando, A mais B, se são diferentes, eu não posso juntar, certo? É diferente de eu juntar, é diferente de eu ter raiz de 2 mais raiz de 3, é diferente de 2 mais 3, certo? Isso aqui é totalmente diferente. Por quê? Porque os radicais são diferentes. Então, não posso fazer isso. São duas coisas totalmente diferentes. Entenderam? Por isso que eu não juntei. Terminou aqui, porque os radicais são diferentes. Aqui é raiz de 5, aqui é raiz de 10 e aqui é raiz de 2. Não posso juntar. Só posso juntar se os radicais forem semelhantes. Certo?